Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo João, capítulo de número 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Amém? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo do 1 ao versículo 9. Graças a Deus. Nós adoramos ao Senhor e agora eu creio que o Senhor quer falar conosco através de uma palavra bastante simples, mas eu já começo a entender o propósito do Senhor. Através deste louvor, este louvor é uma confirmação, porque pessoas entraram aqui com algumas necessidades. Talvez todos nós tenhamos alguma necessidade, mas talvez alguns de nós tenham alguma necessidade mais específica, mas que precisa de uma resposta mais urgente. E o Senhor quer perguntar para nós hoje o que é que nós precisamos. Ele quer ouvir a nossa voz. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, e esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Versículo 9. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Amém? Até aqui, tome o teu assento, por favor. 3 lições à beira do tanque de Betesda vai ser o título da nossa mensagem. Nesse texto aqui, irmãos, há algo bastante interessante, uma passagem que ela está na tradição dos judeus, no costume dos judeus da sua época. Ela está em volta a um costume que eles tinham e uma crença que algo sobrenatural acontecia uma vez por ano, ou de tempos em tempos. Esse tanque, para alguns estudiosos, significa o seu nome, Casa de Misericórdia. Diz a palavra que ele estava perto da porta das ovelhas, ou seja, uma das 12 portas que davam acesso à cidade de Jerusalém. O interessante é que a palavra do Senhor, o nosso livro de fé e prática, aliás, o nosso único livro de fé e prática, ele é tão interessante, ele é tão forte, ele é tão verídico, que lendo um pouquinho sobre isso, eu encontrei um artigo histórico que disse que em 1888, em escavações nesta região, encontrou-se um grande tanque com 5 alpendres, como se fossem 5 andares, e que levavam uma parte mais baixa, onde se formava um reservatório de água. E em uma das suas paredes deste lugar que foi localizado, havia uma pintura como que de um anjo num ato de movimentar as águas. E isto foi de fato encontrado há algum tempo atrás, dando veracidade a este texto da Escritura Sagrada. Olha que maravilha. Olhando para esse texto, nós vemos que, segundo o credo e a tradição judaica, de tempos em tempos, eles acreditavam que algo
sobrenatural acontecia. Descia um anjo do céu e chacoalhava e agitava aquelas águas. E eles estavam ali esperando este momento para que o primeiro que entrasse, assim era a crença deles, que o primeiro que entrasse enquanto a água estivesse em movimento, receberia uma cura divina para a sua doença. Nós lemos e o texto nos dá a informação de que era um lugar penoso, era um lugar de dor, era um lugar de angústia, porque naquele lugar estavam multidões de doentes, de inválidos, de pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas que nos dias de hoje ainda são rejeitadas. Agora você imagina lá no passado, quando a intolerância era muito maior com esse tipo de gente. Havia um lugar que era separado da sociedade. As famílias levavam os seus doentes para lá, levavam os seus paralíticos, os coxos, os aleijados, e deixavam nesse lugar. E havia uma multidão, era grande o lugar, haviam vários compartimentos. Aquela multidão de doentes se aglomerava. Agora você para e pensa, se aquele lugar era um lugar de alegria, de festa, ou se aquele lugar era um lugar de dor e de tristeza. Eu consigo entender, analisando um pouquinho, meditando um pouquinho na palavra, que era um lugar de dor, era um lugar de dificuldade, era um lugar penoso, era um lugar que ninguém gostaria de estar. Diz a história que aqueles que tinham mais condições financeiras deixavam o seu doente e um escravo para tomar conta dele, para que a família, de certa forma, ficasse com a sua consciência tranquila. Fizemos o que podíamos. E aquela pessoa então era esquecida naquele lugar. Através desses indícios é que nós vamos perceber porque é que depois de tanto tempo este homem estava lá naquele lugar. Mas antes de chegar para falar um pouquinho deste homem, o que me chama a atenção, e eu destaco aqui, me chamou a atenção na leitura deste texto, é algo que está logo no seu início, que diz que depois de algumas coisas que havia acontecido no texto anterior, havia uma festa dos judeus, aleluia, em Jerusalém, e o nosso Senhor estava indo para lá. Jesus, ele estava indo para uma festa dos judeus. A rota original do nosso Senhor, a rota original de Jesus Cristo, era uma festa dos judeus. O texto não fala qual das festas judaicas, mas era uma festa, e festa do judeu era uma festa alegre, era uma festa onde tinha alegria, onde tinha dança, onde tinha vinho, onde tinha alimento, comida, onde tinha alegria. Eles compartilhavam, eles celebravam e adoravam ao seu Deus, com aquilo que era o fruto da terra, com aquilo que o seu Deus lhes dava. Eles eram gratos ao Senhor. Então as suas festas eram momentos de celebração, e o nosso Senhor estava indo para lá, mas no meio do caminho, aonde que me chama a atenção é que no meio do caminho, onde a rota era uma festa, alguma coisa chama a atenção de Jesus. E não era os preparativos da festa, não era a música alta da festa, não era o lugar da festa, não era a decoração da festa, não era, digamos assim, o esplendor da festa, mas o que chama a atenção do Cristo e faz ele parar no caminho, na trajetória de estar indo para uma festa, era um lugar de tristeza e sofrimento. E aí o Senhor falava comigo algo interessante, que Jesus, ele é muito diferente, ele pensa muito diferente dos homens naturais. Porque o homem natural, eu e você, dificilmente nós iríamos abortar a missão de chegar na festa para olhar para um lugar de sofrimento, pelo menos naquele momento, quando nós já estaríamos preparados para a festa. Mas o Senhor Jesus, ele não é como o homem que busca agradar-se a si mesmo. Jesus, ele é Deus, e ele queria agradar o Pai que o havia enviado, e aquele lugar o atraiu, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, e o Senhor falava assim comigo: filho, eu ainda continuo sendo atraído por lugar onde há sofrimento, porque o nosso Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Se tem alguém que sabe sentir compaixão pelo homem, é o Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que sabe e que tem como sentir a minha dor e a tua dor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tem alguém que sabe o que você passa, o que você sente, quando ninguém mais sabe, quando ninguém mais vê, quando ninguém mais se importa, quando ninguém se interessa, se tem alguém que sabe o que você vive, o que você sente, é o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é por si mesmo
a compaixão. Ele é a compaixão de Deus. Ele se coloca no lugar das pessoas, ele se coloca no nosso lugar. Ele deixou de lado uma festa para entrar neste lugar. Ele deixou de lado, aleluia, buscar o seu interesse para buscar o interesse do Pai. Alguém atraiu, alguma coisa atraiu a sua presença. E o texto, em algum momento, ele faz uma pergunta para aquele homem: você quer ficar curado? E quando eu disse hoje aqui no início da mensagem, todos nós temos alguma necessidade. Todos nós precisamos de alguma coisa do Senhor. Pessoas aqui precisam de milagre do Senhor, cura. E a primeira lição que eu aprendo, à beira do tanque de Betesda, diante desse texto aqui, é que quando nós queremos o agir de Deus, do Senhor Jesus em nossas vidas, quando nós queremos o milagre do Senhor, a providência do Senhor, a mão do Senhor sobre nós, nós precisamos ter a consciência, o entendimento de que devemos estar no lugar do milagre. O que me chama a atenção é que aquele homem, diz a palavra, 38 anos estava lá. Aonde aquele homem estava? À beira do tanque de Betesda. Naquela época, o lugar comum para um aleijado estar, um paralítico estar, era talvez no seu quarto esquecido, talvez na rua pedindo esmolas, na sua casa, ou em algum outro lugar, nas ruas, perdido, desprezado. Havia tantos lugares em Jerusalém, mas eu olhava para o texto e o Senhor me destacava, ele estava lá, mesmo sem receber a sua cura, mesmo com os seus dilemas, mesmo com as suas desculpas, as suas justificativas, a sua ideia, o seu conceito sobre o milagre, mesmo ele talvez não entendendo porque é que há 38 anos estava lá e não era curado, mas aquele homem estava lá, aonde ele acreditava que o milagre poderia acontecer. E o Senhor falava: é importante, Carlos, que meu povo entenda que é necessário ter o entendimento que para conseguir o milagre, para alcançar o milagre, a providência, nós precisamos estar no lugar do milagre. Quando ele está nesta posição, ele está nos mostrando pela palavra que ele vencia algumas barreiras do comodismo talvez, algumas barreiras da preguiça. Ele estava lá porque lá ele sabia que iria conquistar algo. A palavra de Deus nos mostra que algumas pessoas encontraram este lugar do milagre. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela poderia ficar jogada a vida inteira, mas quando ela viu o Senhor passando, o dono do milagre, ela correu para o lugar do milagre. Zaqueu poderia ficar a vida inteira onde estava, mas quando ele soube que o dono do milagre estava lá, ele subiu para estar no lugar do milagre. Essas pessoas sabiam da impossibilidade que elas tinham de alcançar a bênção por si só. O centurião que precisava da cura para sua filha, ele sabia que não poderia fazer nada, mas uma coisa ele sabia, que se ele estivesse no lugar certo, se ele se colocasse no lugar do milagre, o milagre aconteceria na vida da filha dele. Essas pessoas saíram do comodismo, da inércia, da estática, do lugar de paralisia e foram para o lugar do milagre. E aonde é esse lugar, Carlos? E eu te respondo, é tão simples, é na presença do nosso Senhor e Salvador. É na presença do Senhor. A presença do Senhor pode ser aqui neste lugar hoje, aqui na igreja, aqui no templo. Este lugar do milagre pode ser lá no teu cantinho de oração, de intimidade. Este lugar do milagre pode ser aqui depois do culto, na oração. Este lugar do milagre pode ser enquanto você está no evangelismo, abençoando a vida daqueles que ainda não estão no lugar do milagre. O lugar do milagre pode ser onde você menos espera, mas se você estiver aliançado com o teu Senhor, com a tua vida, aleluia, no centro da vontade do Senhor, ali será o lugar do milagre. Não abandone, não pare, não deixe para depois. Aleluias. Aonde é o lugar do milagre? Na presença do Senhor. Isaías 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluias. Quando nós precisamos, amados, e a pergunta é essa: você precisa ser curado? Você precisa de um milagre? Você precisa de uma providência? Você precisa do agir do Senhor?
Você precisa que Ele intervenha na tua história. Você precisa que Ele abra a porta para a sua vida, que Ele melhore a sua condição, que Ele te dê oportunidades, que Ele traga pessoas para perto, que Ele derrube barreiras que estão diante de você, que Ele faça um milagre aquilo que você não pode fazer, que Ele traga, aleluias, aquilo que você não pode trazer, que Ele chame à existência aquilo que você não pode chamar. Você precisa deste Deus Criador dos céus e da terra, poderoso. Você precisa que Ele entre na tua história. Então, por favor, não se demore em estar no lugar do milagre. Esteja agarrado na orla do manto. Esteja agarrado, esteja abraçado, entrelaçado com o seu Espírito Santo. Esteja adorando-o em espírito e em verdade. Esteja buscando. Eu não estou rotulando para você como é este lugar, até porque este lugar não existe de uma forma apenas. Quando Jesus ele é indagado pela mulher samaritana, onde devemos adorar? No nosso monte ou em Jerusalém? Ele fala, nem lá e nem aqui. Aleluias, porque vem o tempo e é chegado, aonde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Porque importa que aqueles que realmente querem o adorar, o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aleluias, como Ele é, como Ele deve ser adorado, como Ele deve ser procurado e achado. O nosso Deus é um Deus que se revela. Basta que eu e você busquemos a sua face, a sua presença. Nós devemos estar no lugar do milagre, estar no lugar certo. Aleluias. Diz a palavra de Deus, Mateus 18 e 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluias. Jesus está na igreja, Jesus está na sua casa, Jesus está no meio do seu povo. A palavra diz em Apocalipse que Ele anda por entre os castiçais de ouro. Aleluia, Ele anda pelo meio do seu povo. Ele se move, eu e você somos a igreja do Senhor. Ele se move, Ele espera que eu e você tenhamos fé e o adoremos. De certa maneira Ele fala para os judeus, será que encontrarei fé na terra quando eu voltar? Quando nós precisamos de um milagre, de uma providência, e não é proibido. Pastor Jefferson explicava outro dia aqui que o Senhor Jesus ele não é milagreiro, e é bem verdade, Ele é Salvador. Mas a palavra diz, e Ele diz assim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para nós. Todo aquele que se achegar nele não vai sair de mão vazia. Todo aquele que se achegar não vai sair do jeito que chegou. Todo aquele que estiver no lugar do milagre, que é a presença dele, não vai sair da mesma forma. Vai ser tocado pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor. Vai ser tocado pelo Senhor. A segunda lição, a primeira está no lugar do milagre. A segunda lição, à beira do tanque de Betesda. Aleluia. Mesmo estando no lugar certo, é necessário também esperar o tempo certo. E agora, irmãos, é um pouco mais complicado, porque não basta só estar no lugar, na presença do Senhor, mas também temos que esperar pelo tempo do Senhor. E esse verbo esperar, ele é mais complicado para o ser humano absorver e viver com isso, porque nós somos imediatistas. Nós somos aqueles que queremos as coisas para amanhã. Nós somos aqueles que precisamos ver resultados. Quando abrimos uma empresa, o empresário, o que ele mais quer é resultado. Ele quer ver lucro, ele quer ver as suas demonstrações mensais ou trimestrais ou anuais. Ele quer ver o resultado positivo. Ninguém abre uma empresa para levar prejuízo. Está aqui o Silas, que é o empresário, ele não quer ver prejuízo na farmácia, ele quer ver lucro. É por isso que ele é empresário. É o seu meio de vida, é o seu ganha-pão, mas é a sua atividade. Empresário, ele quer ter resultado. E se ele puder ter o resultado de 1 ano e 1 mês, ele vai fazer o que for preciso para ter. Quantas vezes eu e você, nós já nos martirizamos por tanta coisa, porque temos que esperar. Quando eu e você, que somos
pai, ou que aqueles que serão pais, quando a notícia vem que seremos papais, e a mãe então mais ainda, quando ela sabe que está gravidinha, a alegria dela é coisa assim de outro planeta, outro mundo, não é normal, pelo menos aquelas que sonham em ser mães. Só que está ali um desafio, 9 meses ela vai ter que esperar uma gestação acontecer, para ela pegar nos seus braços o seu bebê, a sua herança, a sua bênção, aquela bonequinha ou aquele bonequinho que não é mais de mentirinha, mas que agora vai se mexer, vai chorar, vai fazer pipizinho e outras coisas, de verdade. Nós queremos tudo para agora, para já. Nós temos dificuldade com o esperar. Quantas vezes eu me vi impaciente com certas coisas, e até hoje, mas diz a palavra que há 38 anos o homem esperava o milagre. 38, amados, é mais do que os meus 34 de vida. Ele estava lá, à beira do tanque, esperando o seu milagre acontecer. Meu Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos na história de José, muito jovem ainda, tendo sonhos de Deus, mas que vieram se cumprir anos e anos depois daquilo que o Senhor havia lhe mostrado. Quando nós olhamos para a vida de Davi, vemos ele sendo ungido na casa de seu pai, ainda muito jovem, mas somente com 40 anos ele se assenta no trono e realmente assume o seu chamado. Quando nós vemos Eliseu sendo chamado para o ministério profético, para ser sucessor de Elias, ele fica todo ansioso, mas somente 10 anos depois Elias, ele é arrebatado aos céus e ele fica com a sua capa. E para ajudar, o tempo de Deus não é o mesmo do nosso, porque diz a palavra que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós temos que entender, queridos, que não é apenas estar no lugar do milagre, mas nós temos que adquirir em nós uma paciência, e fé, e perseverança. E nós podemos entender que Salomão vai ratificar, vai confirmar isso, em Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por isso não adianta eu e você chorarmos, fazermos denguinho, não, Elias. Não adianta a gente fazer birrinha com o nosso pai. Não adianta, porque o tempo de Deus para nós é tempo, irmãos, mas para Deus muitas vezes é aperfeiçoamento em nós. Para nós é tempo, para nós é horas no relógio, é dia, é mês, mas para Deus é tratamento, é aperfeiçoamento, é preparação para aquilo que está por vir ali na frente. O milagre vai sendo gerado pelo Senhor, mas se eu e você não estamos ainda no ponto, Ele vai preparando a nossa vida. E o nosso Deus é um Deus que trabalha no barro. É um Deus que trabalha. Se eu não estou pronto, Ele põe a mão dele e pá, dá uma quebradinha, dá uma ajeitada, tira uma parte, e Ele vai preparar, mas Ele não vai abrir mão de mim e de você. Ele não vai abrir mão do chamado que tem na sua vida. Ele não vai abrir mão do milagre que Ele já tem no mundo espiritual para você. Já está pronto. Ele não vai abrir mão da promessa, porque Ele é um Deus, aleluias, que Ele é bom, Ele é bondoso. Os seus dons, diz a palavra de Deus, são sem arrependimento. As suas dádivas, o que o Senhor nos dá, Ele não é como o homem não, que dá e depois o coração endurece e Ele tira. Deus não é como o homem. O que Ele prometeu para você, na verdade já está pronto na eternidade. Na hora certa virá sobre a tua vida. Se você crê, diz amém, Senhor, eu creio. Aleluias, está pronto. Ele não é homem, aleluias. Ah, Carlos, mas eu já estou no lugar certo. Eu estou na presença do meu Pai. Eu já estou esperando há tanto tempo e não acontece o meu milagre. Eu já estou meio que sem esperança. Aleluias. Talvez você já foi no lugar, já está no lugar. Talvez você espera o seu milagre. E talvez alguém aqui já até desistiu de esperar. Mas se você já desistiu de esperar, eu venho aqui nesta noite para dizer uma coisa para você: volte a acreditar no seu milagre. Não desista.
É hora de você voltar a acreditar. É hora de você, aleluias, voltar a acreditar e esperar no tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo certo. Quando nós vamos buscar a raiz do tempo, nós vamos ver que existem duas palavras, Cronos e Kairos, no grego. E que vai dizer o que? As explicações. Cronos é o nosso tempo, é o tempo mensurado ou mensurável. É a hora, é o dia, é o mês, é o ano, são as estações. É o tempo dos seres humanos. O Kairos é o tempo de Deus, é a eternidade, ou seja, é o tempo perfeito, é o tempo oportuno, é o momento oportuno. O tempo de Deus é o momento oportuno para as nossas vidas. Quando eu e você estivermos, aleluia, pronto, no momento certo de Deus, então o milagre vai acontecer. Aquele homem estava no tempo, no lugar certo, e ele estava esperando o milagre. E o dono do milagre entrou naquele lugar. O dono do milagre foi atraído para aquele lugar. E a terceira lição, à beira do tanque de Betesda, que além de estar no lugar do milagre e esperar o tempo do milagre, a terceira e última lição é que é necessário tirar os olhos do tanque. Diga isso para o seu irmão, é necessário tirar os olhos do tanque. Sabe o que eu quero dizer com isso, amados? Que é necessário corrigir o nosso foco e a nossa visão e o nosso olhar. Porque aquele homem estava lá 38 anos olhando para o tanque, olhando para as águas, esperando que aquelas águas se movimentassem. Ele olhava para o natural, ele olhava para o físico, aleluia. Ele olhava para aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele esperava que aquelas águas se agitassem. Ele esperava que aquela água lhe desse o seu milagre. Mas não sabia ele que naquele dia a verdadeira água estava chegando perto dele e iria entregar o seu milagre e a sua cura. É necessário que eu e você, igreja, tiremos os olhos do tanque, do natural, do sobrenatural, do óbvio, e coloquemos o nosso olho naquele que é vivo, que ele morreu um dia, mas ressuscitou e está glorificado à destra do Pai, e é poderoso para fazer o que eu e você precisamos. Dê um aplauso a Jesus, dê um aplauso a Jesus de Nazaré. Aleluias, oh glórias. Oh, labassuri bicando arabachai. É necessário tirar os olhos do tanque. Muitas vezes estamos olhando para uma direção apenas, amado. Estamos esperando no homem. Estamos confiando em alguém. Estamos esperando que a providência venha. Ele queria que alguém o levasse. Lembra da resposta? Tu queres ser curado? A resposta dele não foi sim. Quem se lembra da resposta dele? Não tenho ninguém que me leve ao tanque quando as águas são agitadas. Ou seja, a confiança dele era que alguém o levasse. Era no natural, era no homem. Era que alguém pudesse fazer. Ah, Carlos, eu só vou prosperar quando alguém pegar na minha mão e me levar. Eu só vou desenvolver quando o pastor, a pastora me achar dentro da igreja, colocar os seus olhos em mim e me der oportunidades. Eu só vou conseguir alguma coisa quando o vereador fulano de tal, ele me der aquilo que prometeu, então eu vou conseguir. Eu só vou conseguir quando alguma autoridade me achar nesta terra dos viventes. Alguém está esperando, aleluia, uma solução humana. Quando nós devemos olhar para o sobrenatural, para um Deus que não se explica a sua existência, não se explica a sua forma de agir, não se explica a sua forma de trabalhar, não se explica nada ou quase nada do que Ele faz, mas se crê porque Ele é Deus e nós o tomamos por fé, e por fé somos justificados. É por fé. A palavra diz, aquele que se aproxima do Senhor, aquele que quer conhecer, que quer alguma coisa com Ele, é necessário crer que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ah, Carlos, é assim? É assim. Nós temos que crer,
Nós temos que tirar o olho. A tua bênção, aleluia, não vai vir do profeta A, não vai vir do profeta B, não. E eu não tenho nada contra profeta. Eu gosto muito de ouvir o profeta sendo usado por Deus. Sempre gostei. Aliás, quando me converti, foi numa igreja tradicional, que não se via isso. E logo o Senhor me levou para uma igreja pentecostal, onde tinha muito. E aquilo ardia no meu coração, Elias. O reteté, a glória de Deus, a presença, a liberdade no Espírito, o Espírito agindo no meio da congregação, levantando vaso, usando. E Yuri, que hoje é desse tamanho, era desse tamanho assim, e profetizava. Primeira vez que vi o Yuri profetizar, fiquei impressionado. 2005, você tinha que idade, Yuri? Faz a conta aí rápida. 8 anos. E o bichinho profetizava bonito de ver. Eu ainda não falava em línguas estranhas, não falava em mistério. Aquele menino daquele tamanho assim, e começava, assim diz o Senhor, e pá, no meio da congregação. Nem ele tinha muita consciência, mas era usado. Era vaso, buscava o Senhor, estava na presença. Era algo bonito de ver. Assim como ele, haviam outros, haviam jovens, haviam adultos. E assim, quando há liberdade, o Senhor, Ele usa os seus vasos. Mas com o tempo eu consegui aprender a palavra do Senhor, e meditando, e conhecendo, e me apaixonando por ela, eu pude ver que os profetas são servos, são vasos, são instrumentos, mas a palavra viva vem daquele que está lá em cima. A palavra vem dele, que é a profecia completa, plena, que não há erro e nem parcialidade, nem, aleluias, falta, está aqui na sua palavra. E eu comecei então a entender que o profeta é profeta, mas Deus é Deus. E tem muita gente, queridos, que nos nossos dias espera que a providência venha do vaso, venha do profeta ou da profetisa, venha do pastor, da pastora, da missionária. E muitas vezes a tua bênção não está dependendo dele. Sabe por quê? Porque aquele homem estava olhando para aleluia, o poço, estava olhando para o tanque, para as águas. E enquanto ele estava focado no natural, ele não percebeu que Jesus estava se achegando, estava próximo, do lado e conversando com ele. O que eu quero te dizer é que quando você está desapercebido, esperando no homem, esperando em alguém, muitas vezes você não está percebendo que Jesus está do teu ladinho e com milagre para entregar. E quando nós corrigirmos o foco e tirarmos os olhos do tanque e focarmos nele, aleluia, nós vamos começar a vê-lo nas pequenas coisas do nosso dia. Nós vamos começar a vê-lo, aleluia, trabalhar nos detalhes da nossa vida. Nós vamos começar a ver, aleluia, ele agir em tudo que nós fazemos, em tudo que estamos. Nós vamos ver a mão dele. Nós vamos ver o trabalhar, a providência. Nós vamos ver em detalhes ele falando conosco, usando ímpios. Eu estava em Curitiba na semana passada, fui viajar a fazer um curso lá do meu trabalho. Em uma certa situação, eu com umas sacolas na mão de algumas lembrancinhas para minha esposa e os meus filhos, fui pegar uns ônibus lá em Curitiba. E daí, num primeiro momento que eu fui pegar uma informação, um rapaz que cuidava de um estacionamento disse: você vai andar tantas quadras, isso e assim assado, mas cuidado, porque neste caminho há perigo. Teve notícia aí que assaltaram ontem, roubaram uma bicicleta de uma menina e tal e tal. Mas se você tiver coragem, você vai. Mas aí amém, eu vou. E ali andando e orando, Senhor, me guarda, me busca, me guarda, me protege, me direciona. Andei um trecho, parei num posto, pedi outra informação. Os meninos lá me deram informação, mas eu percebi que eles ficaram receosos. Olha, você vai por aqui, eu ia te mostrar um caminho mais curto, mas é mais perigoso. Continua por aqui. Já era a segunda pessoa. E eu insistindo, Senhor, me guarda e tal. Na terceira vez que eu parei para pedir informação, o Senhor quase que me chacoalhou, porque tem aquela coisa que nós não percebemos o Senhor nos detalhes do nosso dia a dia. E aquela mulher daquele tubo lá disse assim para mim:
Não é tão longe para você chegar nesse outro tubo, mas você vai passar por baixo de um viaduto, e lá está cheio de encrenca, e com essas sacolas na mão você não vai passar. Quando ela falou aquilo, é como se o Senhor gritasse: você vai precisar de quantos? Para entender o que eu estou te falando, vão te roubar, cara. E na hora eu ouvia Deus na boca daquela mulher, e ela disse para mim, ela me deu o que eu tinha que fazer. Ela falou: faça o seguinte, suba nesse, você só vai pagar uma passagem a mais, você vai subir nesse para chegar neste outro, só para passar de ônibus por baixo do viaduto. Você poderia fazer a pé, mas faça isso, e lá você vai pegar o outro que você precisa. Aí no final ela disse assim: mas se você quiser. Eu falei: eu precisava ouvir o que você me falou, é claro que eu vou fazer o que você está me pedindo. Mal sabia ela por quê. Então, queridos, o Senhor, Ele age nas pequenas coisas, Ele age nos detalhes, e quando nós mudarmos o foco, é claro que nós gostamos, e nós pentecostais gostamos de fato do sobrenatural, nós gostamos daquele negócio realmente com o sapateado, e com o grito, e com o brado de língua estranha, e você vai me ver muitas vezes fazendo isso. Nós queremos sempre o espetacular, mas existem momentos que nós temos que entender que o nosso Senhor, Ele não está conosco só nesses momentos, Ele está no dia, do tempo todo, em todos os instantes. E quando nós tirarmos os olhos do natural, das pessoas, das coisas, das circunstâncias, e colocarmos o olho nele, nós vamos, aleluias, alcançar aquilo que precisamos e que Ele está nos oferecendo. Precisamos mudar o foco, corrigir o foco, tirar os olhos do tanque. A nossa esperança não pode estar apenas no tanque, a nossa esperança não pode estar em coisas e pessoas, mas naquele que tem toda a autoridade, aleluia, naquele que pode todas as coisas. E a pergunta que o Senhor fez àquele homem, Ele faz para nós: queres ser curado? Quer receber o milagre? Quer receber a tua bênção? Então comece a acreditar, comece a buscar, e comece a mudar o foco, e colocar o foco tão somente na minha palavra, no meu poder. E nós vamos começar a ver, sabe o que? O resultado disso. Porque quando aquele homem, aleluias, ele entra em contato com o Senhor Jesus quebra a sua rotina. Ele tinha uma rotina, todo santo dia ele estava ali à beira do tanque de Betesda. Ele estava acostumado com aquela situação. Ele havia uma rotina na sua vida, todo dia estar ali até conseguir entrar. Mas quando Jesus chegou, Jesus quebrou a rotina da sua vida. Quando você diz: eu quero que o Senhor entre, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor intervenha, fique ciente que o Senhor pode quebrar a rotina da sua vida. Fique sabendo que o Senhor pode entrar e mudar algumas coisas na sua vida e na minha vida. Fique sabendo que nós corremos o risco de deixar Ele entrar e mudar, aleluia. Mas nós temos que crer, perseverar. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração.